Graça e paz, Ibage. Eu queria conversar com vocês. Queria bater um papo hoje. A gente não tem nem esboço hoje do sermão. A gente não tem slide. Vocês sabem como eu sou criterioso com os sermões. Mas eu, nessa semana, vivi uma experiência e eu não estou muito bem emocionalmente para poder ministrar, mas Deus colocou no meu coração que eu devia conversar com vocês, como minha família que é, e compartilhar o que eu vivi essa semana com uma grande tempestade, como orou o pastor Geraldo aqui, que eu e minha família estamos enfrentando. Queria começar dizendo que eu sou muito grato por ter encontrado neste lugar, muito mais do que irmãos em Cristo, eu tenho encontrado amigos de verdade. E eu tenho recebido, e minha família também, toda a expressão de carinho de cada um de vocês, por esse momento que o Arthur se mantém internado com quadro de diabetes diagnosticada, iniciando o seu processo de adaptação a uma vida que vai ser muito diferente a partir de agora, que é com a injeção de insulina, talvez necessária diariamente. E eu recebi muitos telefonemas, recebi muitos e-mails, muitas mensagens de WhatsApp. Eu quero dizer a vocês muito obrigado mesmo. Geralmente, em tempos de crise, nós mantemos o outro em pé por expressões como essas que vocês têm feito chegar na minha casa. E eu queria dizer a vocês que, embora eu seja o pastor da Ibage, um dos pastores, queria que vocês criassem isso como hábito, que ao verem alguém passando por uma dificuldade, que vocês fizessem o mesmo, porque vocês de fato são encorajadores. A gente recebe uma mensagem em um momento difícil em que um médico acabou de sair do quarto. E aquilo enche a gente de tanta força, tanta força. Então eu queria expressar minha gratidão em nome da Andréa, em nome da Giovana e do Davi, dizer que nós estamos sofrendo, é verdade, mas que nós estamos sendo consolados através do encorajamento de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu tenho orgulho santo, porque orgulho na Bíblia é pecado. Mas eu tenho orgulho de dizer, olha, a minha igreja ela tem se importado comigo. Ela tem se importado com a minha família. Obrigado, muito obrigado. Hoje o Arthur não estava muito bem para receber visita. A adaptação à insulina subcutânea que ele está sendo submetido o levou a diarreia, a vômitos constantes, e aí ele não estava muito bem, mas a partir de amanhã, muitos irmãos queriam visitá-lo, ele está bem melhor agora à tarde, eu o deixei lá, daqui a pouco eu irei encontrá-lo, se Deus quiser, vou substituir André e vou passar a noite com ele. Por causa disso, queria pedir que vocês compreendessem a minha saída urgente, tão logo a celebração termine. Vocês sabem que um dos momentos mais especiais para mim é no término do sermão, no término do culto, ficar aqui à disposição para orar com vocês, para ouvir vocês e abraçá-los, mas a visita lá termina às 8, eu tenho que chegar até às 8 lá, então vocês vão me ver saindo, então me compreendam que é apenas circunstancial, que eu os levo no meu coração e tenho intercedido nas madrugadas pela vida de cada um de vocês. Na quinta-feira passada, essa quinta agora, o Arthur já vinha com um quadro de perda de peso significativo, e nós imaginávamos que fosse apenas uma gripe. E aí o meu testemunho, ele serve de um alerta para pais, para irmãos, para vocês ficarem atentos. Imaginávamos que era só uma perda de apetite, mas na verdade o Arthur já estava com um quadro clínico bastante alterado de diabetes. O Arthur deu entrada na quinta-feira pela manhã com 540, e o normal é 80. E o médico nos disse que se nós tivéssemos esperado apenas mais um dia, nós teríamos levado o Arthur em coma. Então, nós agradecemos a Deus por essa rápida intervenção. E, desde então, o Arthur tem sido submetido a esse tipo de tratamento. Foi diagnosticado já na primeira noite com uma diabetes tipo 1. E aquilo que nós pais não gostamos de maneira alguma de ver é o nosso filho ser furado, né? Eu vi o Arthur ser furado de todas as maneiras. Quando as mãos não foram possíveis, nem os
nem os braços foram possíveis mais, passaram a tirar sangue dele da perna. Isso cortou muito o meu coração. Mas ele tem resistido, e é um menino muito corajoso. E a gente está agora entendendo de Deus, que a tempestade, ela também chega à nossa casa, para apenas nos lembrar que há alguém no barco conosco. O fato de ser um pastor, o fato de ser alguém que busque a Deus diariamente, o fato de ser alguém que leia a palavra de Deus diariamente, que prepare sermões, que visite enfermos, que aconselhe pessoas que estão em dificuldades, não significa estar isento das tempestades. Quanto maior for a sua intimidade com Deus, estou certo do que eu vou declarar a vocês, quanto mais íntimos de Deus, mais preparados para as tempestades. Quanto mais intimidade você buscar, mais submetido aos desertos você será. Por quê? Porque você terá entendido que a presença de Deus, a presença de Jesus, é tudo o que você precisa. Deus tem preparado um bom hospital, uma boa equipe médica, e eu sempre, quando cada enfermeira entra, eu pergunto o nome. Então eu estou orando pela Odete, estou orando pela Elaine, estou orando pela Valéria. São mulheres e homens como o Dr. Daniel, como o Dr. Milton. E a gente aprende a nos levantarmos como intercessores desses profissionais que trabalham sem eles saberem, a serviço de Deus, no cuidado de pessoas em seus momentos mais críticos da existência. Na madrugada de quinta para sexta, então eu começo agora a ministrar o teu coração e espero que Deus use esse meu testemunho para encher o teu coração da presença dEle. É o meu desejo, sincero. Na madrugada de quinta para sexta, eu não pude dormir porque havia um equipamento que injetava insulina no Arthur, e esse aparelho estava com algum problema. E eu não podia dormir porque eu tinha que acionar toda hora, porque ele perdia o acionamento de injeção. Então eu tinha que, a cada 8, 10 segundos, eu contei mais ou menos, eu tinha que apertar o play de novo. Sabe quando o videocassete não, irmão, já ultrapassou, né? Sabe quando o aparelho está tocando, e aí ele desliga, e você tem que ir lá e dar o play de novo? Então, eu fiquei por uma madrugada inteira, a cada 8 segundos, dando um play. Eu corri até as enfermeiras e disse, olha, será que não dá para alterar? Não, pai, é assim mesmo, vai dar tudo certo. E eu fiquei lá na madrugada inteira. Nessa madrugada, eu tive uma das experiências mais significativas da minha vida com Deus. Antropomorfismo, essa palavra complexa, querem repetir comigo? Antropomorfismo. Ela é uma classificação que na teologia a gente faz para expressões na Bíblia para um Deus que não tem corpo, expressões humanas para um Deus que a gente não vê, para um Deus que não tem forma humana. Então o antropomorfismo ele é muito interessante. A gente, por exemplo, embora saibamos que Deus não tem mãos, a gente lê nas Escrituras Sagradas sobre as mãos de Deus. Salmo 139 diz que Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. Em Êxodo, por exemplo, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão. O Senhor, número 6, 24, faça resplandecer o seu rosto, mas Deus não tem forma humana. Isso é um antropomorfismo. Salmo 33, 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Outro antropomorfismo. Salmo 34, 15, os olhos do Senhor, Deus não tem uma forma física, mas todos os escritores bíblicos conseguiam encontrar em Deus uma expressão de forma humana, da forma humana. Antropos, homem, morfismo, forma. Então, por isso que o antropomorfismo é uma maneira de interpretar a Bíblia com os olhos sobre versículos bíblicos que nos dão uma ideia
de que Deus tem uma forma humana, porque aí a gente consegue se identificar com Ele. Muito bem? E eu queria falar sobre um antropomorfismo que Deus trouxe ao meu coração na madrugada de quinta para sexta-feira. Eu me lembro de estar orando pelo Arthur, a enfermeira tinha acabado de trocar a sonda da sua mão, e havia perdido, e havia sangrado muito, havia escorrido na cama, e aquilo me mexeu comigo. E aí eu ouvi assim uma voz: vem para o meu colo, Marcos Davi. E eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça, porque Deus não fala sempre comigo dessa forma. Às vezes num versículo bíblico eu sinto Deus respondendo uma oração. Às vezes numa mensagem de WhatsApp eu entendo Deus falando ao meu coração. Mas eu ouvi uma voz. Quantos já ouviram uma voz semelhante? Já ouviram? Ok, vocês sabem do que eu estou falando. Isso é antropomorfismo também. Eu senti ele dizendo assim: Marcos Davi, vem para o meu colo. E eu comecei a entender isso, que não se tratava apenas de alguma coisa da minha consciência ou do subconsciente. E aí eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, por que o Senhor está me convidando para o teu colo, se é o que eu mais prego para todo mundo ir? Ele disse: porque é fácil falar sobre aquilo que você não experimenta. E aí eu entendi o que Deus estava falando ao meu coração. Que o colo dele, essa expressão do colo do Pai, do colo da segurança, do colo do aconchego, do colo do conforto, essa expressão que nós utilizamos num momento como esse que o Marquinhos usou tão bem, dizendo sobre o cuidado de Deus e Deus ser tão amoroso que entra conosco na tribulação. A gente às vezes fala para os outros, mas nem sempre a gente vive isso. Então eu queria falar sobre o colo de Deus, um aspecto tão claro e específico da Bíblia, mas que muitas vezes a gente negligencia. Eu sei que talvez alguns entraram aqui nessa noite precisando muito do colo dele. Eu queria te dizer isso. Eu fui para o colo de Deus na madrugada da última quinta para sexta-feira, e foi a experiência mais linda da minha vida com Ele. O colo de Deus é o lugar em que você não tem que justificar nada para ninguém. Eu já estive no colo da Andréa, eu já estive no colo dos meus pais terrenos, e geralmente no colo de um outro humano, a gente tem que justificar a nossa dor, porque o outro, por mais que nos ame, não compreende a nossa dor. Eles vão dizer para você: calma, vai passar. Dizem ou não dizem para a gente? Olha, fique tranquilo. Alguns até arriscam dizer: tenha fé. E aí você tem que justificar a sua dor para alguém que não consegue compreendê-la, embora ame você, embora queira te consolar. No colo de Deus, você não precisa justificar nada. Sabe por quê? Porque Ele entende inteiramente a sua dor. Enquanto eu estava experimentando isso, apertando toda hora o play, vocês lembram disso? Toda hora eu apertava o play, dava uma pitada lá, desligava, Rafael, aí eu apertava lá o verdinho. Numa dessa, eu ouvi ele dizendo: filho, eu sei o que é dor. E aí eu me lembrei de Jesus. Falei: é verdade, Senhor. O Senhor sabe o que é ver sangue. Se tem um aspecto da intensidade da tragédia humana, ela foi vivida por Jesus. O Deus que se tornou homem, em forma humana, caminhou entre nós, mas sangrou, machucaram Ele. Seu sangue escorreu pela cruz do Calvário. Seu sangue marcou e tornou o rastro do seu amor por todas as ruas de Jerusalém. Então Ele dizia para mim: no meu colo, você não tem que explicar nada, eu entendo a sua dor. Ah, como isso foi precioso para mim, irmãos. Simplesmente chorar,
sem ter que dizer, olha, eu sei, eu não estou perdendo a fé, eu não estou em desespero, simplesmente está doendo, simplesmente está sangrando. No colo de Deus, que eu te oferecerei esta noite, no final desse meu testemunho, para você ir, você não tem que explicar nada. No colo de Deus, não apenas você não precisa explicar a sua dor ou buscar justificá-la, mas seus sentimentos podem ser incontidos. E como eu gostei também dessa percepção, geralmente no colo de alguém, geralmente no consolo de alguém, as pessoas vão dizer a você, escuta, para de chorar, já passou. No colo de Deus ele diz, chore bastante, filho. No colo de Deus, seus sentimentos não precisam ser represados. No colo de Deus, você nunca ouvirá expressões do tipo, o que é isso? Já não está na hora de parar? Ele diz simplesmente, coloque para fora. E foram 8 horas, simplesmente colocando para fora a minha leitura dessa fase tão difícil que eu estava vivendo com a minha família. Eu queria dizer a você, que Deus ele não só compreende a sua dor, a crise no casamento, a crise financeira que se instalou, Ele não só compreende isso, o trauma com o qual você vem lutando há anos, os fantasmas que te visitam pelo erro cometido, a culpa que te consome semanalmente, a perda de um ente querido que parece ter aberto uma ferida no teu coração. Ele entende tudo isso, e Ele jamais dirá a você, para de chorar. Ele vai dizer a você, felizes os que choram. No colo de Deus você não precisa justificar e os seus sentimentos são incontidos. No colo de Deus eu aprendi que a impotência se torna uma virtude. No colo de Deus eu aprendi que a impotência... Teve uma hora que uma funcionária, uma enfermeira, bem prestativa, ela errou 2 vezes a colocação da sonda, e veio ao meu coração um desejo de dizer, não fura mais meu filho. Mas ela, com todo o desejo de acertar, estava tentando ajudar meu filho. Não havia maldade no coração dela, ela queria apenas acertar, e eu entendi isso, mas me deu uma raiva muito grande, me senti impotente, irmãos. Eu queria dizer a ela, escuta, para de fazer isso com meu filho, mas era algo necessário. A impotência se torna uma virtude, sabe por quê? Quando você se torna fraco, o Senhor disse ao apóstolo Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua vida, Marcos Davi. Você se sente impotente? Alguém está perseguindo você, alguém é injusto com você e você se sente impotente, você não consegue encontrar a força necessária para enfrentar essa pessoa que está sendo injusta com você? Então, no colo de Deus, a nossa impotência se torna a nossa maior virtude, porque nos tornamos dependentes dEle. Você consegue compreender qual é o maior desejo do Criador do Universo, que trouxe ao mundo o seu Filho e o levou à cruz por amor a mim e a você? O maior desejo dele, o maior, é que você construa uma relação com Ele baseado na dependência, que você precise dEle, que você chegue ao cúmulo de quando vai estacionar o seu carro no supermercado, não tendo vagas, você exprima para Ele esse desejo, Pai, o Senhor pode conseguir para mim uma vaga? E você acha que isso é um absurdo, no coração dele dizendo, opa, você entendeu a coisa, eu vou conseguir uma vaga para você. O que chamam de fanatismo, a Bíblia chama de dependência. Como Deus espera que a gente entenda, que a gente se entenda impotente, sem força, para que então Ele entre com a sua providência. A impotência no colo de Deus é uma grande virtude. Fiquei pensando no antropomorfismo do colo de Deus. E aí, pesquisando depois sobre um texto
De todos os que eu pesquisei, esse de Deuteronômio 33, 27 foi o meu preferido. Se você quiser abrir lá, está lá no Antigo Testamento. É o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio. No capítulo 33, versículo 27. Eu estou falando sobre o colo de Deus. Algo que você já mandou alguém ir. Olha, vá para o colo de Deus. Vá para os braços de Deus. Deuteronômio 33, versículo 27. Mas talvez você nunca tenha ido para o colo dele. E essa é uma noite que, mesmo não vivendo uma tempestade, você pode ir para ele, para o colo de Deus. Mas pastor, eu sou tão novo na fé. Então, o colo de Deus é para os novos na fé também. Não, pastor, eu não sou novo, eu sou já de muito tempo. O colo de Deus é para quem tem muito tempo na fé. Mas pastor, em casa está tudo bem, não tem ninguém enfrentando uma situação como a tua. Então, o dia da bonança, o dia da tranquilidade, do favorável, é o dia também para irmos para o colo de Deus. É o lugar de onde Ele não quer que a gente saia. É o lugar para onde Ele quer que a gente vá e nunca mais se ausente. Foi o que Ele me mostrou na madrugada. Deuteronômio 33, versículo 27 diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio. Ele sustenta Israel com braços eternos. Se eu pudesse parafrasear esse texto, eu diria: Ele sustenta os que Ele ama em seu colo. Eu tenho 3 filhos e vocês acompanham um pouquinho da minha história. Vivo hoje a experiência de filhos com 12 e 11 anos. Mas chegou um momento em que eu queria manter os meus filhos em meu colo, mas eles já queriam andar. Você já viveu essa experiência? Em que você os agarra e eles esperneiam? Eles batem a mãozinha em você, porque eles querem ser colocados no chão, porque eles querem andar. Na madrugada, Deus me fez recordar esse momento vivido com os meus filhos. Ele disse para mim: Marcos Davi, às vezes meus filhos são assim. Eles crescem e acreditam que a maturidade é a independência. Para você eu digo, tua maturidade espiritual, teu conhecimento bíblico, o mestrado que você está fazendo, ele só pode desembocar, desdobrar em uma única coisa: que você queira mais o meu colo e ande menos com as suas pernas. Eu falei: Senhor, eu imaginei que o Senhor queria que eu andasse. Não, é o contrário. Por isso é que você nasce de novo. Você nasce de novo, Marcos Davi, para que você entenda que você precisa andar com as minhas pernas. Você precisa lutar com os meus braços. Você precisa vencer com a minha força. E eu falei: eu entendi, Senhor. Eu entendi. Está fazendo sentido para você? Se está fazendo, só levante a sua mão para eu entender. Amém? Porque essa era a minha oração. Geralmente nos testemunhos as coisas não fazem muito sentido. Esse texto, escrito por Moisés, que viveu a máxima da experiência de Israel, o Senhor revela a ele dizendo: diga ao meu povo que eu estendo sobre eles, sob eles, embaixo deles, eu os sustento com meus braços. Você está sendo convidado para ir para o colo de Deus nessa noite. Mas pensei comigo: Senhor, se é tão bom o teu colo, por que eu demorei tanto para me lançar sobre ele? E vieram-me algumas possibilidades. Porque nos disseram que maturidade é ser capaz de resolver meus próprios problemas, ao ponto de não depender tanto dele. Talvez por isso eu tenha tentado aprender a viver a minha vida cristã sem estar nos braços dele. Disseram para você, disseram para mim, talvez eu tenha dito isso para vocês, eu quero dizer que eu errei. Não queiram viver a vida de vocês como quem tem força em si mesmo. Talvez eu conjecturei. Talvez, Senhor, porque o teu colo é a ausência de atitude, e nós não gostamos disso, nós queremos agir, nós queremos estar no controle. Talvez seja por isso, Senhor, e eu imaginava que Deus fizesse assim com a cabeça. Lembra o antropomorfismo?
Eu imaginava que Deus estivesse fazendo assim, é isso aí. Talvez, Senhor, eu tenha demorado para ir para o teu colo, porque estar no teu colo é estar agarrado, o Senhor vai apertar as minhas mãos, o Senhor vai me segurar de tal forma que eu não poderei andar, eu não poderei falar, eu não poderei gesticular. Ele disse, é isso. No meu colo é só descanso. No meu colo eu tomo as suas causas em minhas mãos. No meu colo eu falo por você. No meu colo suas lutas se tornam minhas. No meu colo teus sonhos se tornam meus sonhos. Aí tudo fez sentido para mim. Eu falei, é verdade, Senhor. E eu lá apertando o botão, estão lembrando disso? A cada 8 segundos. A razão e um momento especial da minha emoção e do meu tratar com Deus. Eu falei, Deus, eu nunca mais quero fazer isso. Nunca é uma palavra muito difícil, o Senhor sabe disso. A gente usa nunca, daqui a pouco está fazendo de novo. O Senhor sabe. Mas, Pai, eu vou me esforçar ao máximo para não enxergar o teu colo como uma perda, como um prejuízo. Eu vou enxergar o seu colo como o maior benefício, porque o Senhor estará agindo por mim, Pai, e algo mais especial do que alguém com todo poder, graça, bondade e misericórdia agir no seu lugar. Mas Ele quer, tanto quanto a mim, Ele quer que você supere isso. Entre as entradas de enfermeiras que mudam o seu plantão na madrugada de quinta para sexta, mulheres e homens que dedicaram uma atenção especial pela profissão que exercem ao Arthur, no intervalo, eu consegui colocar os meus braços debaixo do Arthur. E essa talvez tenha sido uma das experiências mais lindas, porque eu apresentei o Arthur, a Giovana e o Davi ao Senhor como eu consagro os seus filhos. Eu consagrei os meus também. E ao ver aquele garoto entrando na adolescência já, quase não cabendo naquela cama, 12 anos, Deus me fez lembrar, em 2003, quando eu tomei meu filho em meus braços e o ergui dizendo, Pai, ele é teu. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu aprendi com Deus. Deus me levou para o colo dele e eu deitei lá. Eu me escondi no colo dele e eu chorei bastante. Eu disse algumas coisas que eu pensava e eu não fui criticado por Deus. Eu não precisei justificar minha dor, porque Ele conhecia minha dor, porque a experimentou na plenitude na cruz do Calvário. Eu fiquei em silêncio, eu não mexi meus braços, eu não gesticulei, eu não apontei o dedo para ninguém, porque Ele me apertou cada vez mais para perto do seu peito e eu senti todo o seu amor. Aí então eu me levantei, eu falei, Deus, eu quero fazer isso com meu filho. Aí eu coloquei minha mão, ele estava dormindo, e eu fui colocando devagarinho a minha mão debaixo dele, coloquei a minha outra mão. Eu disse, Senhor, Arthur também agora está no teu colo. Eu te entrego agora, Pai, ao teu colo. Cuida dele, Pai. E seja qual for a tua vontade, eu a recebo. Porque estar no teu colo é ouvir as batidas do teu coração. É saber que teu coração pulsa pelo melhor para a minha vida e minha família. E embora eu creia no teu milagre, eu dizendo isso para ele enquanto minhas mãos estão debaixo do Arthur. Embora eu creia que tudo é possível para ti. Embora eu creia que não há diabetes que possa se manter debaixo do teu poder. Eu quero te dizer que eu te amo muito, Pai. E Arthur também te ama, porque entregou a sua vida a ti, foi batizado. E nós aceitamos tudo que vem de tuas mãos. Eu terminei minha oração. Era mais ou menos 15 para as 8. A Andréia entra porta dentro. Eu a abraço e compartilho com ela o que eu acabei de compartilhar com vocês. A noite não foi longa o suficiente para de quinta para cá, hoje é domingo à noite, todas essas coisas não terem saído do meu coração. Havia um compromisso que eu não podia adiar, feito já há 9 meses com uma igreja em Buri,
a cerca de 4, 5 horas daqui, né, Marquinho? Marquinho foi dirigindo, porque por causa da noite de apertar o play, eu fiquei esgotado fisicamente, o Marquinho se ofereceu, então ele foi comigo, conduzindo o carro, e eu sou muito grato a você por essa atitude tua. E aí eu ministrei na sexta-noite no jantar de namorados, no sábado de manhã, para pais, num curso, criando filhos à maneira de Deus. À noite eu ministrei, encerrando o mês da família deles, e voltei. E quando eu voltei, a primeira pergunta do Arthur foi: pai, foi tudo bem lá? Eu falei: foi tudo bem, filho. Que bom, pai. Isso é colo de Deus. Eu faço esse ano 20 anos de ministério pastoral. E vocês estão há 7 anos comigo, convivendo com minhas ovelhas, como meus irmãos e irmãs. Eu nunca ministrei um sermão desse, mas eu precisava muito ter falado isso com vocês. E eu queria muito que a gente dissesse a Deus nessa noite: pai, eu vou para o teu colo agora. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso ter. E vai ser a canção do embalo. Eu, por ter tido filhos gêmeos, em algumas madrugadas eu segurava Giovanni e Arthur, um em cada colo. E eu tentava expressar algumas canções para que eles pudessem dormir. Essa é a canção em que você vai estar nos braços dele e Deus vai dizer para você: filho, filha, eu estou cuidando de você. Vem para o meu colo. Jesus disse em Mateus 11: venham todos que estão cansados. Ele estava chamando para o colo dele, irmãos. Venham todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava chamando os seus discípulos para o colo dele. E eu queria, lembra do antropomorfismo? Eu queria que a gente entendesse isso nessa noite, que a gente encerrasse o domingo para enfrentar uma semana que começa hoje, o primeiro dia da semana, nos braços de Deus. Vamos se colocar em pé? E abre o teu coração nessa canção. É isso. Hoje nós nos deitamos no colo dele, mas amanhã ele vai dizer novamente: filho, meu colo ou do seu jeito? Lembre-se amanhã de manhã. Reparta essa palavra, como disse a Adriana, na sua oração primeira. Reparta essa palavra com o maior número de pessoas. Diga a elas: olha, aprendi que o colo de Deus é o lugar mais seguro e inabalável, onde o Pai nos quer sempre abrigar. Que você seja uma esposa a partir do colo de Deus. Que você seja um pai, como eu estou tentando ser para o Arthur, a partir do colo de Deus. Que sejamos filhos profissionais a partir do colo de Deus. Queria que você desse a mão para o teu irmão ao lado. Nós estamos encerrando a celebração dessa noite. O Kiko também e a Mariana não estão muito bem de saúde. Pastor Samuel foi pregar na nossa congregação. Pastor Kellner, ele está ajudando interinamente uma igreja lá em Taubaté. Justifico aqui a ausência dos pastores. De mãos dadas, esse é o maior desejo de Deus. Um dia eu tomei 2 crianças em meus braços. O pastor Samuel fez isso outro dia também. Ele apresentou a Deus 2 crianças de uma vez só. Sabiam que no colo de Deus nos cabe todos assim, bem juntinhos? É mais ou menos o que eu estou entendendo aqui. Parece que Deus está pegando a gente, todos nós, unidos nas nossas dores, histórias, alegrias, dramas. Deus está nos pegando, todos nós, todos, está nos tomando no seu colo, dizendo: eu cuido de vocês. Que essa semana seja uma semana de muita vitória, de muito consolo e de muito conforto. Pai, obrigado por esta noite. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor nos faz viver. E a oportunidade que a gente tem para poder compartilhar com os teus filhos e filhas. Pessoas, ó Deus, que o Senhor ama tanto. Que eles, ó Deus, descubram que não há lugar mais seguro e mais desejado pelo Senhor para habitarmos,
senão nos teus braços eternos, conforme diz a tua palavra. Que o teu amor esteja, Deus, sobre a vida do Arthur, mas também sobre a vida do Kiko, também sobre a vida da irmã Luísa, também sobre a vida de todos os que estão enfrentando qualquer enfermidade, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, a igreja perseguida, Pai, os missionários que estão enfrentando dificuldades nos campos, ó Deus, as crianças molestadas, que todas estas recebam do teu amor, do teu cuidado, que a graça maravilhosa, essa graça que nos toma nos braços eternos, a graça de Jesus seja sobre nós aqui de mãos dadas, mas também, Pai, sobre todos espalhados pela face da terra que amam o Senhor e que buscam o teu colo, Pai, que sofrem e que buscam através de um clamor, ó Deus, o alívio para suas dores no Senhor, na tua compaixão, na tua misericórdia, na tua graça. Que o conforto, o consolo, o poder e o amor do teu Espírito, Pai, sejam sobre nós, sobre todo o teu povo que se chama pelo teu nome, espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos, gratos pelo que o Senhor já fez, gratos, ó Deus, pela decisão que tomamos nessa noite de irmos para os teus braços, e nós pedimos que o Senhor nos mantenha lá, que quando nós sofremos uma tentação para sairmos dos teus braços, o Senhor nos lembre que é o lugar mais seguro, é o lugar que como Pai o Senhor deseja para nós estarmos, e nós não saiamos mais dele, Pai. É a minha oração sobre teus filhos e filhas, sobre todos que estão aqui neste lugar, em nome de Jesus, que todos digam amém. Quero fazer um pedido para você. Diga para a pessoa, olha, que Deus te abençoe nessa semana, que Deus te dê graça, vão em paz, um bom final de semana, uma boa semana para todos.